E aí galera, tudo bem? Eu sou o Bruno, eu sou argentino, mas estou morando no Brasil faz tempo e talvez alguns de vocês me conheçam por participar em lives de amigos falando besteiras de futebol, mas na verdade eu sou economista, então eu também posso falar besteiras sobre economia. E esse primeiro vídeo aqui surgiu do fato de que eu tenho vários amigos que estão planejando uma viagem para a Argentina para assistir os jogos de Copa dos seus times. E então eles vieram me perguntar, Bruno, qual que é a melhor alternativa, a melhor forma de pagamento, qual que é a moeda que eu teria que levar lá, etc. Então, pronto, sendo que o caso argentino é bem complexo, eu achei melhor fazer um vídeo explicando do que ficar explicando por separado para cada um. Então pronto, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar diferentes alternativas, explicar um pouco como é que funciona o meu país para vocês e terminar fazendo alguma recomendação de um método de pagamento para fazer lá na Argentina. Então pronto, vamos lá. A Argentina tem um problema particular que tem a ver com a restrição às operações em moeda estrangeira. Isso faz com que basicamente esteja proibido para os argentinos comprar moeda estrangeira. Então acaba ficando um tipo de câmbio oficial que é artificial, que é fictício, que não existe, e o resto dos tipos de câmbio livres, vamos dizer, são do dobro do valor. Então pronto, provavelmente vocês estejam pensando o que tem a ver isso comigo. Tem tudo a ver com vocês, porque vocês, se fossem viajar para a Argentina, vão ter que trocar moeda, tanto seja pagando com cartão, de crédito, de débito, levando dólar, levando peso, levando real. Do jeito que for, vocês vão ter que passar por isso. Então, fazer o quê? Talvez vocês também estejam pensando, por que eu vou comprar dólar se eu posso levar real? Aqui é onde entra o conceito de liquidez na economia. Tem a ver com vamos dizer, para facilitar um pouco isso, tem a ver com a facilidade com que um bem, nesse caso uma moeda, é trocada no mercado. Vamos dizer, um nível de aceitação. O nível de aceitação do dólar é o maior dentre as outras moedas, por isso que convém muito mais o dólar do que o real ou até o euro. Aqui estamos vendo então os diferentes tipos de câmbio do mercado livre que estão existindo simultaneamente na Argentina e vemos que você tem que focar em dois em particular. Você tem que focar no mercado de dólar blue, porque é o mercado que vocês vão ter que utilizar na Argentina para vender dólar e comprar peso. Aqui vemos que está de quase 200 pesos. Vocês têm que olhar o valor no qual vocês estariam vendendo o dólar, nesse caso. Pronto, o assunto mais importante para vocês entenderem é o funcionamento do pagamento com cartão, tanto seja de crédito ou de débito. É o seguinte, cada vez que vocês pagam com cartão, o filtro, vamos dizer, o tipo de câmbio que pegam é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que é do Banco Nacional da Argentina. Nesse caso, os seus reais estão sendo valorados em 20 pesos, apenas 20 pesos. Mas se eu quisesse comprar real na Argentina, eu teria que pagar uns 45, 46 pesos por cada real. É isso que vocês têm que aproveitar agora para tirar vantagem e perder menor quantidade de dinheiro, né? Então pronto, eu vou mostrar para vocês um exemplo numérico para explicar como é que seria o sistema ideal para vocês gastarem dinheiro na Argentina. Pronto, vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que temos ideia de gastar uns 10 mil reais na Argentina. Temos duas opções. Pagar com cartão, tanto seja de crédito ou débito, a mesma coisa, ou comprar dólares no Brasil. No primeiro caso, o valor do peso vai ser de 0,05 reais. Isso faz com que o valor total de 10 mil reais seja 200 mil pesos. No outro caso, no caso do dólar, a conta é só um pouquinho mais complicada. O valor do dólar no Brasil é, arredondando, de 5 reais hoje em dia.
Isso faz com que 10 mil reais sejam 2 mil dólares. Se vocês fossem com esses 2 mil dólares em notas na Argentina, vocês vão chegar lá e o valor do dólar no mercado real na Argentina é de 200 pesos. Isso faz com que os seus 2 mil dólares tenham um valor de 400 mil pesos na Argentina. É exatamente o dobro do que se vocês fossem gastar esse dinheiro pagando com cartão. Aqui tem as imagens dos valores que eu utilizei para fazer esses cálculos. Pronto, eu acho que após esse exemplo ficou bem mais claro qual que era a ideia desse vídeo, né? Outro assunto muito importante é o seguinte: lembre-se não usar o Google para comparar preços na Argentina, porque, de novo, o Google fica consultando o valor oficial, que é aquele valor que eu falei para vocês que não existe no mercado. Outra coisa muito importante tem a ver com o uso de plataformas e aplicativos que vocês poderiam utilizar tanto para alugar um quarto ou para se mobilizar lá. Por exemplo, Uber, Airbnb, Booking, são aplicativos que utilizam um tipo de câmbio que não existe. Por isso que seria muito importante para vocês, se fossem usar Uber na Argentina, ou se fossem vocês pagar o hotel, que vocês façam essas operações em pesos que vocês comprarão vendendo dólar no dólar blue. Isso seria realmente muito mais conveniente para vocês, mesmo até oferecendo, vamos dizer, 10, 15% a mais, talvez, para o dono do hotel, para o gerente do hotel, sei lá. Mas é muito importante que vocês evitem utilizar o cartão de crédito ou de débito. É sério. Então, pronto, outra alternativa tem a ver com o uso de criptomoedas. É um mercado que está em auge na Argentina, mas que eu ainda não estudei suficiente como para chegar aqui e explicar para vocês como é que é. Mas se vocês já têm algum certo costume de utilizar as criptomoedas, eu acho que vocês conseguiriam pagar pelo menos algumas coisas na Argentina, porque tem criptomoedas que estão ligadas ao dólar. E pelo conceito de arbitragem, que faz com que dois bens que estão relacionados acabem tendo o mesmo valor, aquelas criptomoedas que estão ligadas ao dólar têm o mesmo valor do que o dólar blue. Isso acaba reforçando a ideia que eu estou mostrando para vocês de que o dólar blue é o dólar com um valor real de mercado e que todos nós usamos. Eu sei, é uma bagunça, mas a gente ama viver nessa bagunça. Fazer o quê? Então pronto, eu vou esperar os seus comentários, as suas sugestões, as suas dúvidas e pronto. Até a próxima e espero que consigam desfrutar do meu lindo país. Tchau, tchau.